Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Dr. Carlos Chilisca, Medicina Integrativa e Regenerativa. 11 9 10 80 3640. Espaço Class Festas e Eventos. 98463 9723. New Line Sistema de Segurança. 0800 062 1800. Clínica Terapêutica Raiz, Naturopatia Clínica, 659-9811-3892. Class Tapetes e Couro, 659-9809-0078. MF Planejados, Móveis Planejados de Alto Padrão, 99263-9625. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. Hoje a gente tem uma pauta muito legal. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, mas que eu acho que a gente tem que realmente falar, tem que ser falado, tem que ser levantado, né? A gente tem que aproveitar as pessoas que realmente conhecem as realidades para a gente trazer. O nosso podcast tem esse intuito, né? A gente está sempre falando de coisas boas, coisas leves. Hoje a gente vai pesar um pouquinho mais essa pauta, porque recentemente, né, nesse ano de 2024, 2023 também, a gente ouviu muito falar sobre Ilha do Marajó, né? E aí, que é bem aqui pertinho da gente, se a gente levar em consideração. Eu tenho uma convidada aqui, ela que é advogada, ela que atua muito no trabalho junto às mulheres, né, que infelizmente vivem ou viveram esse tipo de situação, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, eu quero falar sobre a New Line Sistema de Segurança, que é a nossa parceiraça aqui, e que, claro, quando você pensar em segurança, você tem que pensar em New Line. E a New Line, gente, ela faz tudo realmente para a gente não ter trabalho nenhum. O sistema de segurança da New Line funciona da seguinte maneira: você pode ter na sua casa, no seu sítio, fazenda, escola, aonde você realmente tiver necessidade, você pode ter New Line. E o sistema da New Line não tem quebra-quebra, gente. Você pode instalar tudo sem fio, com a maior tranquilidade. E você não precisa comprar o equipamento. A New Line trabalha com sistema de comodato para você. Olha a tranquilidade. Tem também toda a parte de equipamento já que vem acoplado com o sistema de energia solar. Então, né, principalmente nas áreas mais remotas, né, não se preocupe, porque a New Line vai ter a tecnologia certa para você. Mais um detalhe: a New Line trabalha com portaria remota, tanto para condomínios horizontais quanto verticais. Então, acaba com aquela história de porteiro não veio, faltou alguma coisa. Não, a New Line está lá 24 horas cuidando de tudo para você. Portaria remota New Line. E olha, a New Line funciona como uma central que mudou o número recentemente, e eu estou sempre frisando aqui para vocês, que é o 0800 062 1800. 0800 062 1800 é o telefone da New Line. Não importa o estado que você estiver, você vai ligar para esse mesmo número, que é a central da New Line, e eles vão te direcionar para a loja mais próxima. Tá? Você pode estar em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou em outro estado, e você precisa falar com a New Line, é nesse telefone que você vai falar. Agenda aí, 0800 062 1800. Tá bom? Gente, o nosso podcast está sendo transmitido, né, pela TV Mato Grosso 27.1. Nós estamos também lá no nosso Instagram, Janinese Oficial. Eu não sei em qual veículo que você está acompanhando. Então, se você quiser recomendar para alguém ou compartilhar, nós estamos também no Facebook e nós estamos no YouTube, que é o nosso canal Janinese. Aproveita, vai lá, né, e começa a seguir a gente. Vamos dar uma crescida lá no nosso canal do YouTube também. E vai reprisar sábado, às 22 horas, na TV Mato Grosso 27.1. Então, é só você ficar ligadinho, né? Se você quiser rever ou não tem tempo de assistir ele todo agora, pela TV Mato Grosso, sábado, 22 horas, tem reprise para vocês, tá bom? Deixa eu apresentar aqui
Adriana Figueiredo Meireles, advogada paraense. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Prazer, viu? Muito prazer. Quero até mandar um beijo para o Albert, porque eu conheci a Adriana numa festa do Albert, né? E olha aí, né? Network, convivência, e a gente conversando. Você me falou que você, né, é uma advogada, mas que você não é aqui do Mato Grosso, que você nasceu no Pará. Me conta um pouquinho de você, Adriana. Mais precisamente, eu nasci na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó. A cidade mais próxima, onde todos os meus familiares ainda moram. Fica 12 horas de viagem, o único meio de transporte é barco. Então, quando eu vou visitá-los, eu já tenho a consciência que eu vou sair daqui, eu vou de avião até Macapá, que fica mais próximo ainda. Se eu for por Belém, vão ficar 24 horas essa viagem. Desço em Macapá, pego um navio, viajo 12 horas até chegar na casa dos meus pais. Longe de internet, longe de energia, distante absolutamente de tudo. As pessoas, quando você fala longe de internet, longe de energia, essa é ainda a realidade de grande parte das pessoas que vivem nessas regiões mais remotas do nosso Brasil, Adriana? Sim, é a realidade. Eu sempre escuto falar, trabalho com direito previdenciário, né? Então atendo muitas pessoas idosas. E quando eu vou conversar com eles sobre o começo da atividade deles, eles falam assim: naquele tempo, na época da lamparina. E a época da lamparina é uma época muito recente para mim, porque eu fiquei na ilha até os 13 anos, mas meus pais ficaram usando a lamparina à noite até aproximadamente 2017. Por aí ainda era uma realidade dele. E hoje não é uma realidade dos meus pais, mas é uma realidade de 98% da população que reside ali na região. Eles não têm água gelada, não têm geladeira, dormem na rede. A maioria deles comem sentado no chão, eles não têm mesa, não têm banco, não têm cadeira para comer. Então, assim, é uma realidade que poucos conhecem, principalmente quem nunca foi ali para aquela região do norte todo, né? Amazonas, Pará, Amapá, é uma realidade. E me conta, como é que a Adriana nasceu na Ilha do Marajó e hoje está aqui? Como que foi, né? Depois eu quero voltar lá para a gente falar um pouquinho realmente da sua vivência de infância. Mas como que foi esse pulo, esse salto? O que te trouxe para cá? O que te tirou, na verdade, da ilha? Bom, eu saí da Ilha do Marajó, eu tinha 13 anos e tudo começou com um sonho. Eu já tinha um sonho de sair de lá desde que eu me entendo por gente. Tudo começou porque eu não queria andar a remo, de canoa a remo. Eu morria de preguiça de remar. Eu inventava dor nas costas, eu chorava, eu fazia birra. E eu sempre falava para meus irmãos que um dia nós íamos ter um barco. A gente ficava vendo as embarcações passarem, as pessoas não estavam remando, né? E meu irmão um dia falou para mim assim: olha, mas não lembro se foi o avô dele que falou, o meu avô falou, alguém falou, que só tem barco quem é rico. E eu nem sabia também o que era ser rico. Eu falava: então é esse negócio aí que eu vou ser, porque eu vou ter um barco. Então, não quero nem saber. Né? Exatamente, eu não quero mais remar. Então, assim, tudo começou com um sonho. E esse sonho foi amadurecendo, foi amadurecendo. Eu nunca tive apoio de absolutamente ninguém, nem da minha família, para sair de lá, até mesmo porque eles nunca saíram. E até então todos achavam impossível alguém sair de lá e dar certo. Porque a maioria das meninas que saíam de lá, elas voltavam grávidas, outras não voltavam e a gente nunca mais sabia a notícia. Então, meu pai e minha mãe falavam: não, daqui você só sai se for casada. E o casar era dar para morar com alguém, né? E eu cresci, o sonho só aumentou. E o ápice de eu sair de lá foi quando meu pai deu a minha irmã em casamento. A minha irmã tinha 15 anos. E ele deu ela em casamento para um rapaz. E eu falei para ela: não, você não vai. E ela falou: eu vou, meu pai está mandando, né? E a gente sempre teve esse princípio de obediência. E eu era a mais rebelde da turma. E aí, nesse dia, eu cheguei e falei: mãe, eu vou embora. Minha mãe falou: não, você não vai e tal. Meu pai brigou comigo e tal. E não passou uma semana, eu voltei a falar no assunto. Consegui sair, depois eu quero falar mais detalhes sobre a minha saída de lá, que foi trágica. E fui para a cidade, fui morar em Macapá. Lá eu consegui meu primeiro emprego de babá. Depois de um tempo, eu fui promovida a empregada doméstica. Aos 19 anos...
eu cheguei aqui, eu estou pulando, só para contar como que eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui, eu vim para cá namorando. Com 1 ano e meio que eu estava aqui, o meu namorado e eu sofremos um acidente. Eu fiquei 1 ano e meio de cadeira de rodas. Ele morreu na hora. E aqui eu tive que recomeçar do zero. Eu tinha uma promessa na minha vida de nunca, que o dia que eu saísse do norte, eu nunca mais voltaria para lá. E é uma promessa que eu peço para Deus todos os dias, que Ele continue concretizando dia após dia dela na minha vida. E quando eu sofri o acidente aqui, eu não tinha absolutamente ninguém. Hoje eu tenho uma irmã que era minha vizinha, e ela perguntou um dia para mim, o que eu posso fazer por você? Eu falei para ela, se você pode fazer algo, não deixa eu voltar para o norte. Eu trabalho para você, para quem você conseguir. Eu trabalho de babá, de empregada doméstica, eu sei limpar a casa, eu sei lavar roupa. Eu faço tudo que você pedir para eu fazer, eu só não quero voltar. E aí ela falou para mim assim, fique tranquila que para lá você não volta. Ela cuidou de mim, ela foi e é a minha parente mais próxima. E falo próxima assim, em todos os sentidos, de estar próxima, de quando as coisas apertam, tenho uma dor de cabeça, preciso ir em um hospital, é ela que está sempre ali comigo, a mesma coisa eu com ela. Me recuperei fisicamente, foi um longo período de recuperação. Comecei a fazer faculdade de Direito. Logo no primeiro semestre da faculdade, eu já fui trabalhar em escritório de advocacia. E quando eu terminei a faculdade, 1 ano depois eu já abri meu escritório. E hoje estou aqui. O meu processo de alfabetização começou aos 13 e aos 27 eu me tornei advogada. É isso que eu ia te perguntar. Porque, gente, eu fiquei imaginando, que história, mulher. Então, esse acidente aí, eu falei, caramba, como que é? Tem um ditadinho que o povo diz, né? Miséria é pouca bobagem, né? Exatamente. Quando você, tipo assim, gente, escolhemos a Adriana para ser tudo isso. Caramba! Eu sempre falo zoando, falo 2 coisas zoando. Não reclama que pode ficar pior. Aí quando as pessoas falam assim, vai passar. Aí eu falo, sim, mas tudo passa. Nem que seja por cima da gente passa, porque muitas coisas já passaram por cima de mim. Nem que seja verdade, né? Tudo passa, nem que seja por cima da gente. Caramba, meu Deus! Quando a gente fala, Ilha do Maranhão, parece uma coisa muito distante, né? Porque se você pegar 99% das pessoas, eu, inclusive, não conheço, né? Então, quando você escuta alguma coisa, fala assim, não é bem assim. Então, é tudo que a gente ouve mais um pouco, Adriana? É tudo e mais um pouco, literalmente. Eu falo que, para você ir lá conhecer, é lindo para você ficar 3 dias. Eu tenho certeza que ficar mais de 3 dias já fica um tédio, né? É muito bonito de se vivenciar, de ver de longe, mas morar, existir naquela realidade é muito triste. Complicado. Eu costumo falar que chega a ser uma tragédia. Primeiro, por quê? Você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde. Apesar de que é algo que eu costumo falar com muito orgulho, que as pessoas de lá não precisam de médico. Elas têm muita saúde. Elas têm muita saúde. De qualidade, entre aspas, né, vive da natureza. A alimentação delas é extremamente saudável. Eu levo refrigerante para casa dos meus pais. O que eu bebo desaparece. O que eu não bebo fica lá, minha mãe joga fora. Mas eles não tomam. Eles experimentam e falam que coisa horrível. Porque eles não são acostumados. Então, assim, em relação, apesar de não ter a saúde, é algo que eles têm, mas, assim, digamos, pela natureza. Não que tenham tido assistência de alguém. Saneamento básico, não sabe nem o que é. Nem nos grandes centros temos, né, infelizmente. Exatamente. Lá não tem o mínimo. Água potável. A minha mãe ainda ferve a água, né, para eles beberem. Mas a maioria das pessoas ali tomam água naquelas condições. E recentemente foi feito um estudo que a água do Rio Amazonas ela está totalmente contaminada. Ela não estaria mais apta para o uso, para o consumo. E contaminada, aí o pessoal fala assim, está contaminada pelo mercúrio por causa de garimpo, está contaminada por muito óleo, muito petróleo, porque por próprio influência da navegação. Você consegue dar mais detalhes para a gente dessa contaminação? Então, como a população ela não recebeu assim uma educação, ela mesma vai contaminando, né? Eu vejo muito hoje se falar, principalmente no final desse ano que nós estamos vivendo, né, sobre queimada. E, infelizmente, hoje a floresta amazônica pega fogo também. Mas por quê? Infelizmente, ali é provocado.
Aham. E inconscientemente as pessoas aprenderam a queimar o seu lixo. Antes elas enterravam. A minha mãe enterra lixo. Antes elas enterravam, mas hoje elas É mais fácil queimar, né? viram que é mais fácil queimar, entendeu? Aham. Então, tudo isso, e aí jogam saco no rio, e a questão das embarcações cresceram muito. Antes era só canoa-remo, Aham. hoje todo mundo tem um motorzinho. E todos os dejetos, todo o lixo produzido nessas embarcações, não estou dizendo que eu conheço, mas já ouvi algumas coisas que é realmente Descartado depositada no rio, automaticamente. Tipo, entrou, saiu. Automaticamente. Eu fico assim horrorizada quando eu vou lá. Eu sempre procuro, eu encho a minha bolsa de lixo, mas eu vejo todo mundo, porque a gente viaja 12 horas na embarcação. Então você Dá para fazer amizade, né? Sim, você faz amizade, você acaba consumindo, você compra na cidade, leva para consumir um biscoito. Então, assim, tudo que vem numa sacola, dentro das navegações, a maioria deles nem lixo tem. Então, eles pegam e já jogam ali no rio. Você está viajando e você está vendo as sacolas lá boiando no rio. Então, é a própria população, infelizmente. É o geral, gente. Infelizmente, essa questão da falta de civilidade no brasileiro, existe uma parcela muito grande, sim, que coleta seu lixo, mas eu vou citar um exemplo. Eu moro aqui no Jardim Cuiabá, nossa produtora está no Jardim Cuiabá, onde a gente está aqui. E tem um comitê de um candidato em frente à nossa produtora. Gente, o pessoal sai do comitê com um copo de água e café. Como é mais fácil estacionar em frente ao nosso espaço, à nossa casa, do que do outro lado, da Ramiro de Noronha, gente, né? Aí o pessoal sai, eles vão entrar no carro e eles jogam um copo na minha porta e entram nos seus carros e vão embora. Eu fico olhando. Gente, e se alguém não estiver acreditando, eu pego a imagem das câmeras de segurança que nós temos aqui na frente e mostro para qualquer um. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, de repente, a gente vai cobrar a civilidade, né, de quem está vivendo naquela realidade, né, Adriana? Chega a ser irônico, né? É verdade. Mas, gente, civilidade a gente tem que ter, deveria ser natural do ser humano, né, das pessoas, em saber o que é certo, o que é errado. Você joga lixo dentro da sua casa, dentro do seu quintal, né? Por que, Lá que você você vai não jogar coleta? na rua? Lá, entendeu? Você não limpa o seu espaço físico, apesar de que tem gente que não limpa, infelizmente, né? Então, assim, aí parte já para a rua, aí vai para o rio. É o que está acontecendo com os nossos rios, né? A gente não precisa falar do rio Tietê, em São Paulo, a gente pode falar do rio Cuiabá, que anualmente tem 1, 2, 3 campanhas aí de limpeza, e é assustador. Gente, falando em Jardim Cuiabá, aqui nós temos regiões, chegando ali na Avenida das Flores, por exemplo, que todo ano alaga. Por quê? O esgoto está todo entupido de lixo. A gente cansa de ver as pessoas varrendo a rua e jogando lixo na boca de lobo. Gente, a boca de lobo não foi feita para você empurrar o lixo da porta da sua casa. Areia, terra, o saco plástico, né? Vamos aproveitar e já falar sobre isso, né, Adriana? Vamos conscientizar todo mundo, porque né? de repente nunca ninguém te falou. E aí eu vou falar assim, bom, então agora a gente está te falando, não é em forma de crítica, gente, é em forma de construir uma cidade melhor para se viver, um mundo melhor para se viver, né, Adriana? Com certeza. O que custa você catar o seu lixo, colocar dentro do seu carro? Ah, mas eu não tenho uma lixeira no meu carro. Pega um saquinho de mercado, amarra dentro do carro, quando encheu, quando chega em casa, tira e joga no lixo, descarta corretamente. Exatamente. E assim, isso foi algo que eu nunca aprendi com ninguém. Eu acho que eu fui vendo que era feio fazer aquilo. Tanto que eu fico extremamente constrangida quando eu vejo pessoas fazendo isso aqui na cidade, né? E todas as vezes que eu vou lá para a Floresta Amazônica, eu tento conscientizar o máximo de pessoas, né? E assim, as pessoas falam, olha, os rios estão secando, a água pode acabar, isso é uma realidade. E é algo assim que eles não acreditam. Lógico, eles têm muita água, é um oceano de água doce. Mas, assim, vamos conscientizar, né, as pessoas. Essa informação está muito mais distante, né? Está muito mais distante deles. Mas deixa eu voltar um pouquinho, Adriana. Quantos irmãos? Nós somos 6. 6. 5 meninas e um menino. E um menino. Os seus pais nasceram na Ilha de Marajó? São filhos de lá ou foram para lá? Como que é? Me conta um pouquinho mais. O meu pai, especificamente, é de lá, é filho de lá.
A minha mãe, apesar de ter nascido lá, ela é filha de nordestino. Os meus avós eram do Ceará. E na época de uma seca que teve no Ceará, eles foram para lá e chegaram naquela região lá de Ribeirinhos. E aí os meus avós tiveram filhos lá, tiveram a minha mãe, os meus outros tios, e se casaram com ribeirinhos da região. Eu não sei em que tamanho compreende a Ilha de Marajó, mas assim, como que é as comunidades lá? Ou as pessoas, cada uma vive em sua região mais distinta? Me conta um pouquinho disso, Adriana. Existem casas muito distantes uma das outras, mas em determinadas regiões tem vilarejos. Vilarejos de até quantas casas? De até 20 casas, não tem nada mais que isso. É o que a gente chama de comunidade, literalmente. Vamos na comunidade tal. Eles costumam geralmente dar muito nome de santo para esses vilarejos. É comunidade São Pedro, comunidade São Jorge. E não são muitas casas, mas essas comunidades são formadas, via de regras, por quem? Por uma família grande. O pai teve vários filhos, e aí os filhos foram fazendo casa do lado da casa dos pais, e assim sucessivamente, e virou aquela comunidade. Lá tem uma comunidade chamada Vila dos Machados, que é a família Machado que mora lá. Então, assim, lá naquela vila só tem Machados. Todos são os filhos de alguém, eu acho que, salvo engano, o senhor, o pai, teve 19 filhos. E todos moram ali. Então, assim, hoje tem bastante E aí casas. vem o avô, vem os filhos, vem os netos, cada um vai Exatamente. construindo... Sim. Né? Inclusive, hoje, na casa dos meus pais, está se replicando isso. Todos os meus irmãos casaram e todos eles estão construindo do lado da casa dos meus pais. Então, está se tornando uma vila lá também, um vilarejo lá também. Eu estou fazendo questão de perguntar porque, primeiro, que é um pouco de curiosidade minha e eu acho que as pessoas realmente precisam entender como que é esse universo. E aí, você é de uma família de 5 irmãos, então. Sim. Você é a mais velha, a mais nova? Sou a terceira. Você é a terceira, a filha do meio. Bem-vinda ao grupo, né? Olha, gente, eu tenho mais irmãos do que ela, tá? De repente, você fala assim, nossa, 5 filhos, porque estava lá. Não, eu sou de uma família de 8 irmãos. A minha mãe é tida como uma mulher diferente na sociedade de lá, porque ela teve poucos filhos. Era isso que eu ia perguntar. Se era uma média, Não, ela 5, teve... 6 filhos? Não, muito mais. Muito mais. Os meus tios, eu tenho 17 tios. E os meus tios têm tantos filhos, cada um deles, que eu não sei hoje te falar precisamente quantos filhos cada um tem, mas são muitos. Todo ano que eu vou para lá, a menina desenvolve muito mais rápido, né? Então, eu brinco que eu deixei uma priminha menininha e eu volto a ter uma prima moça. E, às vezes, eu nem lembro mais dela, porque eu lembro da fisionomia, né, da criança. E aí ela chega, oi, prima, você não lembra de mim? Aí eu falo, meu Deus, eu falo que eu lembro que eu não lembro. Se eu falar que eu não lembro, falar que eu tô chata, né? Aí eu, você é filha de quem? Aí eu começo aquele processo de investigação, exatamente. Falei, não, eu lembro sim, mas é desse jeito. Meus tios têm muitos filhos, muito mesmo. Acho que eu tenho tio que tem mais de 20 filhos. De uma única relação, de um único casamento? De um único casamento. Lá, eu não conheço ninguém que tenha separado. As mulheres e os homens, elas vão morar com o seu parceiro e elas ficam com eles até o final da vida, literalmente. Legal, tem um lado bom. Por ser uma região muito pequena, por se criar esses vilarejos, do que as pessoas, qual que é a economia nessa região? Como que as pessoas realmente se fixam e sobrevivem, Adriana? A sobrevivência é o que... sobrevivência, eu já falei, sobrevivem, né? É o que melhor casa com a situação. Açaí de verdade. Eu me recuso a tomar sorvete de açaí, porque não tem nada a ver com açaí. Tem nada a ver com açaí, né? Tem nada a ver com açaí. Camarão de água doce. Existe, tem gente que fala, nossa, mas existe camarão de água doce? É delicioso, sim, né? É muito gostoso, muito bom. E peixe. Então, assim, o meio lá é troca. Eu tirei o açaí, vai passar o açaizeiro. O açaizeiro não é o que tira o açaí, é o que passa colhendo o açaí numa embarcação. E ele vai fazer uma moeda de troca com você. Ele vai te dar açúcar, café, farinha. Lá existe aqui a gente chama de carne seca, carne de sol. Lá eles chamam de charque. Aqui também algumas regiões chamam de charque. Né?
E aí lá também se compra muito charque para comer com feijão, mas é uma comida de final de semana, digamos assim, seria o churrasco da gente. O churrasco do gaúcho, por exemplo. Exatamente. Ou do cuiabano, né? Uma comida nobre. Arroz, feijão e charque lá é comida nobre. O que você come no dia a dia lá é carne de caça. De caça. Sim. Peixe, açaí e camarão, todos os dias. Então, esse é o meio de sobrevivência. Eles não pagam para comer, exceto essa complementação, eles consomem muita farinha. Porque como eles não comem o arroz e o feijão, e não gostam também do arroz e do feijão... Não tem um hábito, não né? Não tem um hábito, exatamente. Macaxeira vai muito, né? Bastante. Isso se planta lá. Se planta lá. E eles têm o hábito de comer a farinha. Se come muita farinha. Meu pai compra até hoje de fardo de farinha de 30 quilos. Então, assim, você estar bem financeiramente é você ter farinha em casa. Ah, legal. Gente, às vezes a pessoa pode achar que isso não existe, mas existe e está bem aí. E não faz dessas pessoas diferentes ou menos ou mais. É cultural. É o que a região oferece. E é o que a pessoa conhece. E eles são felizes lá. Eu fiz muita terapia para eu entender que os meus pais e meus irmãos eram felizes onde eles moram. Porque quando eu saí de lá, quando eu comecei assim, mudar a chave da minha vida, eu queria que eles também experimentassem isso que eu estava vivendo. E aí eu comecei uma batalha de querer tirá-los de lá. E aí eu estava criando ali uma barreira. Porque toda vez que eu tocava naquele assunto, eu trazia um certo desconforto. Eu consegui trazer uma irmã minha para cá, ela ficou 1 ano e meio aqui comigo. Um dia ela falou para mim, eu vou embora, porque eu não sei comer sem açaí. Caramba! E ela não aguentava, literalmente, ela chorava. Ela trouxe um filhinho que o filho chorava de soluçar. Tinha um dia que eu pegava ele no colo e eu não sabia o que fazer, porque ele queria sair. Queria voltar. E aí eu comprava o sorvete, né? E dava, ele falava para mim, tia, isso aqui não é açaí. Gente, aquilo partia meu coração. E aí um dia ela pegou e falou assim, nós vamos voltar, eu não consigo ficar aqui, eu preciso me alimentar de açaí. E eu falei para ela, minha irmã, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu consegui me adaptar a viver sem o açaí. Amo açaí, amo açaí. Mas consigo viver muito bem sem ele. Mas eles não conseguem. O meu pai vai na cidade a cada 2 meses. Meu pai e minha mãe, eles revezam. Cada 2 meses? Eles são aposentados. Aí 1 mês é minha mãe que vai, no outro é meu pai. Então, dá 2 meses para cada. Quando a minha mãe vai, a minha mãe aceita ficar um dia para voltar no outro. O meu pai, o barco chega às 6 da manhã na cidade e o barco sai 12 horas. Ele vai, corre no banco, saca o dinheiro dele, faz a compra, tudo correndo. Para 12 horas ele já está dentro do barco para voltar. Se recusa a ficar 24 horas longe. Ele não fica na cidade. Ele fala que ele fala, isso não é para mim, eu não vou ficar. E não fica. A minha mãe ainda aceita ficar assim, com muito descontentamento. Mas ela ainda fica uns 3 dias. E todos os seus outros irmãos continuam na ilha? Todos continuam lá. Quantas mil pessoas hoje vivem na ilha de Marajó, em média? Olha, hoje eu não sei te precisar, mas a ilha de Marajó é muito grande. A ilha de Marajó é praticamente do tamanho do estado de Mato Grosso do Sul. Não é pequena, porque quando a gente fala uma ilha, né, a pessoa já fica imaginando. Na verdade, Ilha do Marajó foi um nome que se deu, mas, na verdade, nós temos um arquipélago. São incontáveis ilhas que formam a Ilha do Marajó. O conjunto das ilhas, exatamente, né? São um conjunto de ilhas. Caramba, é muito assunto, é muita história. Você tem foto, você tem vídeo de lá para mostrar para gente? Olha, eu tenho um vídeo meu remando, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar. Se você conseguir, se ela conseguir, durante o programa a gente vai pôr para vocês, tá? Pode relaxar, gente. Porque, cara, é muita doideira. É muita doideira. É muita doideira. Eu tô aqui ouvindo você e falo assim, meu Deus, como a gente não conhece o próprio Brasil. Como a gente não conhece o próprio Brasil. Lucas, me avisa quando eu tiver que chamar o intervalo, porque eu não tenho a menor noção de tempo, eu não cuidei, eu não olhei. Pode chamar? Pode. E é muito doido. Eu anotei aqui algumas coisas que você foi falando, que você falou do seu despertar. Você não queria remar, que você tinha preguiça. Eu quero voltar nesse assunto. Eu ouvi também dar
meu pai deu a minha irmã em casamento. Isso, culturalmente falando, quando a gente fala de civilização, a gente ouvia muito isso, né, dos pais darem as filhas em casamento. Mas eu quero entender melhor como que é essa realidade hoje ainda, né, porque isso acontece, antes da gente entrar em outros assuntos. Tá bom? Vamos falar. A gente confere um bloquinho, jogo rápido, a gente... Clínica Terapêutica Raiz. Terapias e tratamentos. Cuidando de você da cabeça aos pés. Tratamento pré-concepção, autismo, transtornos de ansiedade, depressão, doenças autoimunes, emagrecimento, alergias alimentares e respiratórias. Clínica Terapêutica Raiz. Agende 659-9811-3892. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65 992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Forma Clean Lavanderia. Cortinas, tapetes, tênis, sapatos, bolsas, pelúcias, malas, vestidos e ternos. Valores especiais para empresas. Forma Clean Lavanderia. A economia certa para o seu tempo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Bairro Popular. Disque Delivery 3359-1999 e 98148-6077. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Gente, nosso podcast de hoje está uma delícia, porque a gente está conhecendo um pouquinho mais do Brasil que a gente não conhece. A gente está falando, né, da história de vida da Adriana, ela que é advogada, que mora aqui em Cuiabá, mas que nasceu na Ilha de Marajó, né, que conhece como ninguém. E eu quero voltar um pouquinho nesse assunto, que você começou a contar um pouquinho dessa trajetória, falar da sua família. Eu acho que é uma experiência legal, é importante que a gente conheça, até para entender melhor e respeitar isso, né? Respeitar as diferenças e, ao mesmo tempo, entender que, sim, a gente precisa, né, o Brasil precisa, os nossos governantes precisam olhar para todos os cantos desse Brasil. Né? É inadmissível. Você falou que começou a sua alfabetização com 13 anos. Foi quando você saiu da ilha? Foi quando eu saí. E como que uma menina de 13 anos sai de uma ilha e vai para uma cidade necessariamente sem o consentimento dos pais? Né? Como que foi esse processo? Ou como que é esse processo? Bom, foi um processo, foi algo primeiramente que me causou revolta. Eu era só uma criança, literalmente. Quando eu tinha 13 anos, eu não tinha o corpo que eu tinha hoje, eu não tinha a estrutura que eu tinha hoje. Eu era magricela. Criança eu falo que eu só tinha joelho. Quando eu vejo, geralmente, uma menina magrela, eu falo, olha, era assim que eu era, eu só tinha joelho. E, porém, eu era uma pessoa que eu era muito destemida e determinada. Tanto que o meu nome, antes de entrar nesse assunto, eu fui registrada aos 11 anos de idade, quando uma jararaca me picou. Meus pais tentaram me tratar com medicação caseira, mas, assim, a minha perna infeccionou muito. E aí os meus avós falavam, não, leva essa menina para a cidade, senão ou ela vai perder essa perna ou ela vai morrer. E aí a minha mãe, depois de muito custo, me levou na cidade. Foi a primeira vez que eu fui na cidade, foi aos 11 anos de idade. E eu fui direto para o hospital. Cheguei lá, internei. Qual que é a cidade de ligação de vocês ali? Breves, Pará, chama-se Breves. E aí chegamos na cidade de Breves, fui internada, fiquei não lembro quanto tempo, mas fiquei alguns dias internada. E o médico, quando eu internei, foi urgência e emergência, ninguém olha documento, ninguém olha nada, né? Na hora de me dar alta, o médico foi me dar alta e ele falou assim, cadê o documento dela? Minha mãe falou assim, ela não tem. Nenhum dos seus irmãos também tinha? Nenhum tinha. E eu fui a primeira registrada em casa.
E aí o médico falou assim, mas eu não vou dar alta para essa menina se ela não tem documento. Quem disse? Quem garante que ela pode ser sua filha? E graças a Deus, meus pais já eram casados, o que facilitou a minha certidão de nascimento. Eles já eram casados, eles eram evangélicos, são evangélicos, e teve mutirão de casamento religioso, eles casaram. E aí o meu nome era Maria Adriana. Lá em casa é Maria Cristina, Maria Madalena e Maria Adriana. Eu sou ex-Maria. Você é ex-Maria. Aí você tirou Maria. E aí eu não gostava desse nome, eu odiava. Eu gostava do Maria se fosse só Maria, mas Maria Adriana não combina. E aí eu lembro que eu segurei na mão da minha mãe e eu falei assim, se a senhora colocar o meu nome Maria, eu prefiro morrer aqui nesse hospital. Eu fiz uma chantagem com ela e eu não sabia ler. A minha mãe foi para lá para fazer minha certidão de nascimento. Sua mãe sabe ler? Não, também. Não, também. Não sabe. Aí não demora, volta a minha mãe já com a certidão de nascimento. E aí tinha uma senhora internada do meu lado. E a minha mãe veio e eu pedi para ver, como se eu soubesse ler. Depois eu lembrei, né, que eu não ia identificar o que estava escrito. Eu pedi para a senhora ler. E aí ela leu, Adriana Figueiredo Meireles. Nossa, como eu fiquei feliz que não tinha. Foi a minha primeira revolução. Foi tirar o Maria. A minha mãe chegou em casa, contou, todo mundo ficou muito bravo comigo, que eu tinha tirado Maria, mas enfim. E a minha segunda revolução foi o sair de lá. Eu e minha irmã, um dia estávamos tomando banho de rio. Eu costumo zoar que eu não tive infância, mas, na verdade, eu tive infância, sim. Eu não tive boneca, eu não tive brinquedos, mas eu tive uma infância muito raiz, muito bem vivida. Apesar da gente trabalhar desde cedo. Eu acredito que eu comecei a trabalhar com 4 anos de idade, já tirava açaí. A criança, quanto menor, mais ágil mais ela ágil, né? para subir no pé do açaizeiro. E aí, nós estávamos tomando banho, que a gente chama lá de pular na água, estávamos pulando na água, e chegou o açaizeiro para recolher aquele açaí que eu tinha te falado há pouco. E ele perguntou para o meu pai assim, essa sua filha já tem idade para casar? Estava falando da minha irmã, mais velha que eu. Meu pai falou, já. Ele falou assim, eu gostei dela. O senhor deixa ela casar comigo? Meu pai falou, deixo. Nós subimos dali, o meu pai falou para minha mãe, como se a minha irmã não existisse. Falou assim, olha, semana que vem, o fulano vem buscar a Madalena, ele vai casar com ela. Arruma as coisas dela que ele vai levar. Tá me dando taquicardia. Mas dá em mim até hoje, eu passo mal até hoje. É. A minha irmã ficou olhando, escorreram umas lágrimas. E aí eu pulei e falei assim, não, você não vai, ela não vai. Meu pai falou, moleque, eu não estou falando com você. E eu virei para minha irmã e falei, você não vai? Ela falou, não, irmã, eu vou. Maninha, não, maninha, eu vou. E aquilo me causou uma revolta tão grande, mas uma revolta tão grande. Eu fiquei de mal do meu pai, fiquei de mal da minha mãe. Como que a senhora vai deixar? E não sei o que tem. E a minha mãe falando, não. Detalhe, minha irmã está casada com ele até hoje. Hoje eu adoro ele. Minha mãe falava, não, o Jerry é um bom rapaz e tal. Ele vai cuidar bem da sua irmã. Por que os pais dão as filhas para casar? Porque é uma boca a menos para eles sustentarem. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendi. Eu levei muito tempo para entender também. E passaram-se os 8 dias, estava certinho 8 dias, ele voltou. E ele levou a minha irmã. Minha irmã foi embora chorando. Imagino. E quando ela foi embora, eu sabia que a próxima era eu. Eu falava, gente... Tipo, se ela foi, já eu tenho um falei, pouco mais de idade. chega um louco aqui, e pergunta olha, se eu já tenho idade de casar. Meu pai fala que sim, mandou embora. E foi quando eu surtei e falei, eu vou embora. E lá tem recrutadores de meninas na Ilha do Marajó. Em todo canto da Ilha do Marajó tem recrutadores de meninas que levam meninas para a cidade. Que no começo desse ano a gente ficou sabendo para quê. Né? Na verdade, sempre existiu. Sempre existiu, quer dizer, recrutadores de meninas. Parece que, né, entre aspas, pode ser, ai, que bom, existe alguém querendo ajudar. Não é com essa intenção, então. Não é com essa intenção, não é. Para mim, deu certo depois de ter dado muito errado. Né? Então, você foi uma dessas meninas recrutadas? Eu fui. Eu não cheguei a ser recrutada, eu procurei o recrutador. Ele ia na casa dos meus pais, né? E meu pai dava camarão, peixe, açaí para ele. E ele tinha assim, muito temor a meu pai, que meu pai era tido como um homem, digamos, bravo na região. Então, ele nunca ousou impedir nenhuma das meninas do meu pai para levar para a cidade. Mas ele levava inúmeras meninas para a cidade.
com a proposta de um emprego. E eu cheguei nele e falei para ele assim, olha, eu quero que o senhor me arrume um emprego, eu vou embora. E ele falou para mim, não, mas seu pai não deixa você ir embora. Eu falei, deixa, eu vou, meu pai não manda mais em mim. Meu pai deu a minha irmã para casar com aquele homem. Eu falei, eu não vou deixar ele me dar para uma outra pessoa, para uma pessoa. E aí eu tanto insisti, ele falou, tá bom, se você convenceu o seu pai, eu te levo. Eu falei, tá bom. Meu pai falou que eu não ia e eu falei que eu ia. Meu pai falou no dia que eu fui para eu ir embora mesmo, ele falou assim para mim, você vai, mas nunca mais você volta. Tipo assim, você morreu pra mim, né? Aquela frase, né, que o pessoal só vê em filme e novela hoje, né? Mas que ainda existe. Existe, como existe. E naquele dia aquilo me doeu muito. Mas aquilo foi a melhor coisa que meu pai podia ter me dito naquele momento. Porque se ele não tivesse me dito, eu tinha voltado no outro dia. Porque nesse mesmo dia, eu fui abusada sexualmente. E uma das coisas que mais me fortaleceu foi o que o meu pai me disse. Não volta, você vai, mas você não volta nunca mais. Nesse dia eu saí, tudo que eu tinha coube dentro de uma sacola de supermercado. Com 13 anos. Com 13 anos. Eu não tinha calçado. Seu pai já sabia o que ia acontecer com você, né? Ele, na verdade, ele não sabia o que ia acontecer. Ele achava que ia acontecer algo comigo na cidade. Não no trajeto, que foi no trajeto que aconteceu. Ele achava que lá eu ia, por falta de orientação mesmo. Meu pai tinha um pensamento muito grosso sobre o assunto. O que ele achava? As meninas não eram orientadas e eles não orientam. Hoje é algo que eu trabalho muito com as mulheres que são mães, que orientem as suas filhas, os seus filhos, né, sobre sexualidade. E meu pai, sabendo que as filhas dele, que nenhuma menina dali era orientada, elas iam para a cidade, na concepção dele, elas se encantavam com alguém, saíam com essa pessoa e, por falta de orientação, voltavam grávidas. Ou outras desapareciam, que ninguém sabia para onde elas iam, né? Muitas meninas foram e voltaram grávidas. E na concepção do meu pai, você vai ser uma que vai... E vai engravidar e vai voltar. Mais um filho para eu criar. Tipo assim, a Madalena, que era a minha irmã, né? Já casou, eu não vou mais sustentá-la, e aí você vem trazer outra para sustentar. Era essa a concepção dele, era isso que ele pensava que ia acontecer. Que aconteceu muito com as meninas da região, elas voltavam com filhos. E aí os pais não tinham que sustentar só elas, era ela e mais uma criança. E aquela mulher com filho, ninguém queria mais casar com elas. Ainda tem essa situação. Exato. Quer dizer, então, os que vivem na região querem, sim, uma mulher para se casar, mas se tiver filho, se já foi para a cidade e voltou, já não... Exatamente, já não querem mais. E meu pai tinha essa concepção que poderia acontecer. E falei, não, eu vou. Quando ele foi, essa pessoa me buscou em casa, o barco dele estava cheio de gente, umas 7, 10 pessoas dentro do barco. Mais meninas juntas? Ou não, gente normal, de todo tipo. E aí a minha mãe, que era quem estava ainda do meu lado, conversando comigo, chorando muito. Minha mãe chora até hoje, quando eu vou e quando eu volto. E aí ela pegou e falou assim para ele, essas pessoas que estão no seu barco vão com o senhor para a cidade? Ele falou, sim, todas vão comigo. E isso tranquilizou a minha mãe. Não me tranquilizou, que eu não estava preocupada, não tinha nem noção, não sabia, né? Nem o que poderia acontecer. Não tinha absolutamente noção de nada. E aí nós saímos, eu fui embora, eu me despedi, fui ter uma bênção do meu pai não me abençoou, estava muito bravo comigo. À medida que o barco distanciava de casa, todo mundo ficava em suas casas. Quando eu vi, eu estava sozinha com o homem. E aí a noite chegou, escureceu, nós continuamos viajando. Um determinado período da noite, ele parou a embarcação na margem do rio e ali ele abusou de mim sexualmente. Naquele dia eu pedia para morrer e eu falava para ele, você vai me matar, que eu sentia muita dor. E ele falou assim para mim, você não quer ir morar na cidade? Para morar na cidade tem que ser mulher e eu estou te fazendo mulher. E eu não sabia o que era, eu só sabia que doía. Hoje é um dos meus maiores apegos. Conversem com seus filhos, expliquem para eles
Porque, assim, além dos meus pais não terem nunca conversado isso comigo, os pais das minhas amiguinhas também não conversavam, logo a gente não sabia o que era. Não tinha essa noção. Não sabia o que era, literalmente. Quando eu menstruei pela primeira vez, eu achava que eu tinha me machucado, chorava horrores. Eu estava com meu irmão no meio do mato, meu irmão chorava comigo e falava: o que que aconteceu? Por que está acontecendo isso? E a gente chorava os dois desesperados. Noção. Nós não sabíamos o que era. E a mesma coisa em relação ao abuso. E quando ele terminou toda a atrocidade, ele funcionou o motor e nós seguimos viagem. Como se nada tivesse acontecido. Lógico, ele me ameaçou, falou que se eu contasse para alguém, ele ia me matar, eu nunca mais ia ver minha família. Fez aquele tipo de ameaça lá baixa. E me levou para a casa da mulher dele. E aí eu cheguei na casa da mulher dele, sangrando. E ele pegou e falou assim para ela: olha, eu trouxe essa menina que eu vou conseguir um emprego para ela, orienta ela a tomar um banho, a trocar essa roupa, que eu estou vendo que ela está suja de sangue, esse povo do interior é tudo porco. Falou desse jeito. Caraca! E eu tinha promessa do meu pai que eu não podia voltar, vontade de voltar como eu tinha, mas eu não podia. E eu falei: eu vou esperar, eu já estou aqui na casa da mulher dele, com ele. Ele tinha meninas moças, filhas moças. E eu fiquei uns 8 dias na casa dele. Ele voltou para o interior e eu fiquei lá. E aí, quando ele voltou na segunda vez do interior, ele levou um homem lá para fazer uma entrevista comigo, que foi o meu primeiro patrão, onde eu fui trabalhar de babá. Ele, de fato, conseguiu um emprego para mim. E eu fui trabalhar de babá, eu tinha já de 13 para 14 anos, eu estava muito próxima dos 14. Eu saí da casa dos meus pais em abril, e eu faço aniversário em julho. E cheguei para trabalhar na casa dessa família, conversei com a minha patroa, né? Ela perguntou por que eu estava procurando um emprego, eu contei para ela, não falei nada do que tinha acontecido no trajeto, né? E eu falei para ela que eu tinha um sonho de estudar, eu queria aprender a ler. E ela pegou e falou para mim assim: olha, se eu te colocar na escola, você não vai morar nem comigo e nem na casa dos seus pais, porque o conselho tutelar vai te levar. Você é menor. Como que uma criança não sabe ler e nem escrever? Se você fosse maior, você poderia fazer EJA. Mas é muito difícil uma alfabetização EJA. E aí eu sempre insistia para ela, sempre insistia. E quando foi um dia ela falou assim: olha, eu tenho uma amiga que é coordenadora de escola, ela está vendo um negócio para você. E aí essa amiga dela viu para mim. Era real, então, o argumento dela, de que realmente o conselho, né, ia te levar, ia te tirar dali. Era real. Ou devolver para os seus pais, ou ir para um orfanato, para alguma coisa. Era real. E aí ela conversou com uma amiga, e a amiga dela mandava para mim material de alfabetização. As letras do alfabeto, as vogais, do zero. E aí, quando ela ia lá na casa da minha patroa, um final de semana ou outro, ela me ensinava de um pouquinho bem rapidamente. Tanto que eu falo que eu aprendi a ler sozinha, aprendi a ler em casa, na casa da minha patroa. Ela era católica e tinha Bíblia para tudo quanto é lado, Bíblia aberta de decoração. Aí um dia eu peguei a Bíblia e li a palavra para. Aí, desde esse dia, eu corri e perguntei para a empregada doméstica, na época, se aquela palavra estava correta. Ela falou: sim, está correta. E aí ela também ia me orientando, a empregada. Começou a te ajudar. Exatamente, começa a ler as palavras mais curtas. E assim eu fui treinando. E quando eu fui mesmo, de fato, em banco de escola, né, em cadeira de escola, eu nunca sentei. Mas quando eu fui, de fato, estudar, que eu ia uma vez por semana na escola, eu já tinha 17 anos. Foi a época que eu saí desse trabalho para ir trabalhar numa outra casa. E eu saí por causa de uma situação que aconteceu comigo na casa. Um dia essa minha patroa perguntou para mim, e eu já morava há muito tempo com ela. Ela já estava no segundo filho depois que eu cheguei lá. Pelos cálculos que eu fiz aí, já tinha uns 4 anos, né? Sim. E eu gostava muito de trabalhar lá. Mesmo eu trabalhando muito, eu tinha uma vida confortável na casa dela. Eu morava segura, protegida, exatamente, alimentada, amparada. Amparada, exatamente. Aí um dia ela perguntou para mim assim: Adriana, você já namora? Aí eu falei: não, eu moro aqui com você. De fato, eu morava. Eu moro aqui com você, eu não saio para lugar nenhum.
O único lugar que eu vou com você é na missa. Não tenho namorado. E eu tinha foco. Meu foco ainda era comprar o barco. Você queria comprar o barco. Comprar o barco. E aí, o barco já não era mais para mim. Mas você recebia salário ou era só... Eu recebia salário. Era um salário bem irrisório, mas eu recebia. Recebia salário, sim. E ela comprava roupa para mim também. Que era algo que para mim era muito significativo, porque eu não tinha roupa. Meu primeiro calçado, de fato, quem comprou para mim foi ela. E falei para ela que não. Ela falou assim para mim... Começou a conversar comigo sobre questões de sexualidade, né? Começou a me explicar um monte de coisa e tal. Achei legal aquela conversa. E aí ela falou assim para mim, você precisa ir num ginecologista. Aí eu falei, para que serve? Aí ela foi me explicando para que serviu o ginecologista. Ela falou assim, eu vou pedir para o meu marido marcar um para você. O marido dela é médico. Falei, tudo bem. Passou-se um tempo. Ele pegou e falou para mim assim, Adriana, hoje à tarde você vai no ginecologista. Falei, tá bom. Me arrumei e fui com ele. Cheguei lá. Fui para a clínica dele. Fiquei esperando, demora, ele me chama. E aí que ele me chama, o ginecologista era ele, mas ele não é ginecologista. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí eu fiquei sem saber literalmente o que fazer. Apesar da dor ter sido menor, mas o desespero era maior. Era na casa que eu morava. E quando aconteceu pela segunda vez, eu chamei ela e falei o que estava acontecendo. Ela pegou e falou assim para mim, eu prefiro que o meu marido se relacione com você do que com essas mulheres na rua. Caraca! Era de comum acordo. Ela me entrevistou primeiro para ver se eu me adequava ao marido dela. Que loucura, Adriana. Que loucura. E então, assim, Adriana, aconteceu alguma coisa diferente com você, de você com as meninas que hoje são exploradas lá na floresta amazônica? Não. Eu fui vítima do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A maioria das meninas passam por isso, principalmente as meninas que são recrutadas. E esse homem que me recrutou, eu sou muito grata a essa minha patroa, apesar de tudo isso que aconteceu, que depois de uns 6 meses que eu estava lá, ele foi lá para me oferecer um emprego no exterior. Ele chegou com uma revista linda, maravilhosa, falando, olha, você não vai mais precisar trabalhar de babá, você vai ser modelo. Aquela conversa. Mostrava a casa bonita, olha, isso aqui foi uma menina que eu tirei do interior, ela está morando agora, esqueci o nome do país, acho que era França, agora está morando na França. Olha aqui o casarão que ela tem, olha as condições que ela Era o vive. tráfico de mulheres. De mulheres. Literalmente. Aí era para fora do Brasil, né? Não era só tirar da ilha e levar para a cidade. E aí tá as meninas que desaparecem e não voltam mais. É esse fim que elas levam. Entendeu? E aí, quando você recebeu essa proposta, também você ainda não teve essa assimilação? Não tinha. Quando eu recebi a proposta, ele estava conversando e eu chamei a minha patroa. Falei assim, olha, está acontecendo isso, ele está me oferecendo essa oportunidade. E aí ela falou assim, você quer ir? Eu falei, não. Eu falei, então você não vai. Ela olhou para ele e falou assim, não, a Adriana está muito bem aqui, os meus filhos adoram ela e ela quer ficar, ela não vai. Eu não sabia, mas eu tenho certeza absoluta que ela sabia. Ela sabia. Ela respondeu com muita, assertiva. Ela foi muito assertiva na resposta dela. Ela foi muito incisiva quando ela falou que eu não ia. E aí ele não tocou mais no assunto. E eu não fui. Porque eu... Graças a Deus. Graças a Deus. Não fui. Mas quantas meninas que foram e não voltaram? Muitas meninas. Gente, que loucura! Eu estou aqui ouvindo, e eu sou falante, todo mundo sabe, mas realmente é assustador. E aí, quanto tempo depois você reviu os seus pais? Bom, meu pai, quando eu saí de lá, né, ele falou que não era para eu voltar. Eu não voltei, obedeci. O meu pai sofreu um acidente em 2018. Meu pai sofreu um acidente. Um motor explodiu em cima dele. Ele foi iluminar com uma lamparina,
para colocar óleo no motor, e não era óleo, era gasolina. Apesar do óleo também ser extremamente inflamável, né? A gasolina é muito mais. O fogo passou para dentro do motor, né? E explodiu em cima dele. E nisso ele foi levado primeiro para Breves, sobreviveu, chegou em Breves, de Breves levaram ele para Belém. E quando ele estava lá em Belém, ele precisava de alguém com ele ali, né? Que tivesse já conhecimento de uma cidade e tal. Os meus irmãos não tinham preparo para isso. E aí chegou a notícia para mim. E todo mundo falava, não, Adriana, você tem que ir, você precisa ir. E eu ainda tinha aquela ressalva, né, aquela ordem dele. Será? Que eu vou? E nessa época eu tinha acabado de conhecer o meu namorado que morreu. E ele falou para mim, não, você vai, eu acho que você deve ir, sim. E aí ele me ajudou muito nesse incentivo de ir. Aí eu tomei coragem e fui. Meu pai ficou 6 meses internado em Belém. Teve 85% do corpo queimado. Ele não tem orelha de um lado, que derreteu, o braço dele é assim, a perna também. Precisou fazer muitos enxertos. E foi aí a minha reaproximação. Foi nessa época, quando ele saiu do hospital, que ele voltou para a casa dele, que eu fui lá. E aí eu fiquei aproximadamente uns 30 dias lá na região, na Ilha do Marajó, com eles. E aí foi que eu tive essa reaproximação deles. Mas apesar de eu não ter voltado todo esse período, eu sempre mandava dinheiro, mandava compras, principalmente para minha mãe. A minha mãe tinha uma máquina de costura, então eu comprava tecido, mandava para ela fazer roupa. Para elas, para minhas irmãs, que a minha mãe ganhava muito retalhos de tecidos. E com esses retalhos ela fazia nossas roupas. E aí eu comprava sempre que eu podia tecidos e mandava para ela fazer roupa. Então, assim, e a minha mãe mandava muita notícia dela, né, para a cidade. Eu sempre ficava mandando notícia, apesar de não ir. Mas eu fiquei desde os meus 13 para 14 anos até os 18. Caramba! Sim. E aí, com 17, você foi para a escola? 17 para 18? 17 que aí, para quando 18. você saiu dessa casa? Sim, aí eu fui trabalhar na casa de uma professora. De uma professora. E aí ela me direcionou, ela me matriculou na escola. E aí eu comecei, foi com 18, sim, na minha transição para 18, foi meio do ano. E aí eu comecei a fazer o EJA. Ela trazia o material para mim, eu estudava em casa e eu ia na escola fazer provas. Certo. E eu terminei meu ensino médio aqui em Cuiabá. É, porque eu estou fazendo a conta 2018, foi ontem. Exatamente, eu terminei meu ensino médio aqui em Cuiabá. Quando eu cheguei aqui, eu levei os meus históricos escolares, né? E precisava de uma validação, não me recordo hoje do quê. E eu estudei ali em Dom Aquino. E eu lembro que a professora que me atendeu lá falou assim, faz uma prova, porque eu tinha estudado lá no norte até a 8ª série. Ela falou assim, Adriana, faz 2 provas aqui. Já que você está falando que você faz as 2 provas, se você passar, você já começa no primeiro, segundo e terceiro ano. E assim eu fiz as provas, então assim, toda a minha escolaridade validada, ela está no Mato Grosso, em Cuiabá. Legal. E um período muito curto, né? Muito porque curto. 18... Foi muito curto. 2018 para agora é curtíssimo. Curtinho, muito curto. Em 2021, eu sofri um acidente. Né? Você já estava na faculdade? Não estava. Eu tinha 13 meses que eu tinha terminado meus estudos, meu ensino médio, quando eu sofri o acidente. Tinha 3 meses que eu tinha terminado e eu estava me preparando para fazer arquitetura. Não ia fazer direito nem passava na minha cabeça. Eu sou apaixonada por arquitetura e culinária. São 2 coisas assim que me fascinam demais. E aconteceu essa tragédia, né? Eu e meu namorado, nós fomos viajar de carro e no meio do caminho nós sofremos um acidente onde ele veio a óbito na hora, infelizmente. Eu passei por todo um processo até eu me recuperar. E quando eu me recuperei, a minha vizinha, que virou minha irmã, falou assim para mim, por que você não faz direito? O marido dela é advogado. E ela falou assim, depois, se você não gostar, ou depois que você já tiver uma estabilidade, você ainda sentir vontade de fazer arquitetura, vai lá e faz arquitetura. E aí eu falei, eu vou testar. E fui para a faculdade, ainda andava com muita dificuldade lá na faculdade. E
Falei para ela assim, olha, eu vou começar um estágio porque eu não entendo nada na faculdade. Ela falava, não, começo de faculdade de Direito é assim mesmo, você não entende nada, você não sabe por que você está lá. Mas são os 3 primeiros semestres, vai passar tudo isso. Eu procurei um estágio, fui trabalhar no escritório de Direito Previdenciário. E aí lá eu consegui entender o que era o direito. Desde o primeiro semestre eu já comecei a trabalhar na área que hoje eu atuo. E me encontrei, terminei a faculdade, passei na UAB, mas quando eu terminei a faculdade eu estava assessorando, era assessora de magistrado, e tinha saído de um escritório para estagiar no fórum, porque eu queria experimentar outras áreas, e aí nesse estágio eu fui contratada para assessorar, e quando eu terminei a faculdade ficava naquele impasse, você sai ou não sai, sai ou não sai, eu falei, não, eu vou fazer o que eu nasci para fazer. E saí, abri meu escritório e comecei a trabalhar no direito previdenciário. E o barco? O barco está lá, na Ilha do Marajó. Você comprou o barco? Comprei, o barco não é meu, mas comprei. Porque tudo começou por causa do barco. A gente vai conferir um bloquinho. E agora a gente vai para aquele assunto mais difícil ainda do que esse que a gente já ouviu. Porque, infelizmente, esses abusos não deixaram de acontecer. Aliás, parece que aumentou ainda mais, né? Pelo menos a visibilidade do assunto chegou para mais pessoas. E é muito importante que a gente tenha essa consciência e fale sobre esse assunto. Já já a gente volta. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Clínica Terapêutica Raiz, terapias e tratamentos, cuidando de você da cabeça aos pés. Tratamento pré-concepção, autismo, transtornos de ansiedade, depressão, doenças autoimunes, emagrecimento, alergias alimentares e respiratórias. Clínica Terapêutica Raiz. Agende 659 9811 3892. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Vitality, clínica especialista em longevidade e estética avançada. Descubra a arte de viver bem em todas as idades. Combinamos ciência de ponta com cuidados personalizados para oferecer tratamentos de longevidade e rejuvenescimento que transformam. Conheça os nossos serviços e transforme sua vida hoje. Vitality. Agende seu horário. 659-8163-2545. Santa Rosa Tower, sala 1508, Cuiabá. Já estamos de volta, gente. Hoje eu estou conversando com a Adriana Figueiredo Meireles. E a gente está falando, ela é advogada e ela é da Ilha do Marajó, mas construiu basicamente todo o seu histórico escolar em Cuiabá. Atua, né, na área de direito previdenciário, mas atua também, né, pela vivência, pela experiência, pelo conhecimento. Você não aceitou se calar com o que acontece com as meninas, principalmente porque eu acredito que com meninos também deva acontecer, né, muitos abusos na região da Ilha de Marajó. Me conta um pouquinho desse trabalho, Adriana, e como que você, no meio disso tudo, de tentando realmente sobreviver, porque se manter viva, conquistando passo a passo, e como que ainda dá tempo, qual que foi a estratégia que você tem usado para ajudar, para auxiliar essas pessoas? Bom, é um assunto muito delicado, né? E é um tabu que precisa ser quebrado. Abusos existem
E tem Ilha do Marajó, eu falo em todo lugar. Em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, sim, em qualquer lugar, com certeza. gente. No Brasil, ocorrem, em média, 166 abusos por dia. Por dia. E nós estamos falando isso que só... se sabe, né? Isso que se sabe. Só de mulheres e meninas. Nós não estamos falando de meninos que são registrados. E o que acontece no oculto, que ninguém conta. Né? Como no meu caso, por exemplo. Eu não contei para ninguém. Primeiro que eu tive uma ameaça, eu era uma criança e eu não sabia o que fazer com isso, eu não sabia o que significava a princípio, depois quando eu descobri o que eu vou fazer. Para quem que eu vou pedir socorro? E se eu pedir socorro, alguém vai acreditar em mim? É isso que passa pela cabeça, Adriana? Exatamente. Alguém vai acreditar em mim? Sim. E isso é algo tão real que aconteceu na minha família tem exatamente 2 meses. Uma sobrinha minha, de 7 anos, lá na Ilha do Marajó, passou por essa situação. E quando a minha irmã 7 anos. Quando a minha irmã veio me falar, ela veio me pedir socorro. E eu falei para ela assim: nós vamos fazer. Tudo que tiver ao meu alcance, nós vamos fazer. E essa pessoa vai ser presa. Pela primeira vez, foi polícia na Ilha do Marajó. Pela primeira vez, uma pessoa saiu de lá algemada. Um abusador saiu de lá algemado. E isso, ao invés de causar uma revolta na população contra o abusador, causou contra a mãe e contra mim. Teve gente que teve coragem de falar para minha irmã: você e a sua irmã deveriam ter vergonha de tocar num assunto desse. Isso é coisa que a gente não conta para ninguém. Então, assim, eles não ficaram revoltados falando assim: o fulano é inocente. Não, eles sabem que o fulano é culpado. Todo mundo sabe. Sim, mas eles falam que é algo que é vergonhoso falar mesmo que tenha acontecido. E aí continua acontecendo e continua e continua. Exato, e é o que aconteceu. A Ilha do Marajó, as pessoas costumam perguntar assim: Adriana, o que está acontecendo na Ilha do Marajó é verdade? Eu falo: gente, não está acontecendo, sempre aconteceu. Na época da minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, dos meus sobrinhos, acontece. E a impunidade também acontece. É um ciclo, realmente. Realmente. Tem gente que fala é cultural. Eu não acho que seja cultural. Que eu acho que quem tem coragem de fazer isso com uma criança não tem que ser denominado como cultura. Não é inocente, não né? É não inocente. Eu cresci assim e tudo bem e vai ser assim. Cultura é algo para ser apreciado. Porque a informação chega, né, Adriana? Com certeza, hoje chega. Com certeza. E como chega? E pela primeira vez, isso virou algo assim que repercutiu tanto na região que eles nunca tinham visto chegar a polícia lá. E a polícia foi lá. E isso acontece aqui, também em Cuiabá, acontece no Mato Grosso, acontece em todos os lugares, e as pessoas têm vergonha. A primeira vez que eu fui falar que eu fui abusada, amigas minhas chegaram para mim e falaram assim: eu não acredito que você vai falar isso. Você vai ter coragem de contar? Tipo, isso é chato. Exatamente. Eu falei: não, eu vou falar. Aí teve gente que falou assim: olha, você toma muito cuidado, porque, que foi que eles falaram? Abusadores procuram vítimas. E o dia que você contar que você é vítima, você vai correr o risco de ser abusada novamente. Eu falei: aí que está a diferença. Eu fui vítima, eu não sou mais. Eu falei: essa é mais uma das razões pelas quais eu vou falar e vou ajudar outras pessoas. Porque uma moça que fez faculdade comigo, ela foi abusada na escola e ela tirou a vida recentemente, porque ela não conseguiu superar com isso. E a maioria das pessoas que passaram por uma situação dessa, seja ela na infância, na adolescência, ou elas estão com a vida parada, ou elas não estão aqui mais para contar o que aconteceu com elas. A maioria das pessoas não conseguem lidar. E por que elas não conseguem? Porque elas continuam sendo vítimas. E como que eu aprendi, que serve para mim, e eu tenho levado para muitas mulheres e também tem servido. Denomina isso. Dê nome às coisas que aconteceram com você. A nossa vida é um processo. E dentro desse processo, circunstâncias acontecem. E se você foi vítima de uma situação como essa, denomine de circunstância. E não são as circunstâncias que vão alterar quem você nasceu destinado para ser. E quando a gente traz isso para mulheres e consegue esclarecer que isso não elimina, não anula ela,
ela consegue enxergar a vida de outra forma e até retomar sonhos que estavam engavetados. Eu tenho um projeto também chamado Plante Sonhos, que é justamente isso. Ninguém colocou um sonho em mim. Mas hoje, se eu posso plantar um sonho em você, por que não? Por que não, né? Exatamente. E se eu posso amenizar a sua dor também, por que não? Se eu enxergo de uma forma, por que eu não posso fazer com que você também enxergue dessa forma? Adriana, a vida é leve para quem passou por essas consequências? Sim, a gente torna a vida leve. Cicatrizes vão existir. Eu sou cheia de cicatrizes, tenho cicatriz aqui. Eu tenho 7 parafusos na coluna do acidente. Eu deixei de existir por causa do acidente? Não. É um outro tipo de acidente, são outras cicatrizes. Sim, mas sim. que você tem que aprender. Você tem que aprender. E eu aprendi a lidar com essas cicatrizes do acidente, da mesma forma que eu aprendi a lidar com as cicatrizes do abuso. Então, hoje eu sei lidar com isso, eu sei que eu não fui culpada. Não aconteceu porque foi culpa minha, não aconteceu porque eu estava ali, não aconteceu porque eu era presa fácil. Aconteceu porque uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter, sem um pingo de humanidade, teve a capacidade de fazer isso com uma criança. E depois uma outra pessoa já com uma menina. Mas o que eu tenho a ver com isso? Nada. A única coisa que aconteceu foi que eu passei por isso, tive meu momento de dor, tive meu momento de doença, tive meu momento de depressão, mas eu fui lá e ressignifiquei. E muita gente deve perguntar isso para você. Você denunciou os seus abusadores depois que você tomou a consciência ou não? Não, eu não denunciei. Eu não denunciei. O que me abusou pela primeira vez já é um senhor, teve AVC, ele está numa cadeira de rodas, não reconhece ninguém. E o outro, eu não sei notícia dele, mas a última vez que eu estive, a penúltima vez que eu estive em Macapá, eu vi, ele sabe que eu sou advogada, eles morrem de medo de mim. E algo que traz muita polêmica, eu perdoei. Mas eles te pediram perdão? Não, o perdão serviu para mim. O perdão serviu para mim. E eu acredito muito na resposta do universo. Eu estava conversando, um dia eu fui entrevistada e a repórter me chamou no oculto e falou assim para mim, eu já fui abusada e o meu abusador está em tal cidade. O que eu faço? Falei, nada. Você não tem nada a ver com isso. Você denunciou na época? Não. Você vai denunciar? Não tenho coragem. Falei, então não faça nada. O universo vai trazer resposta para ele. Mas não é o conselho nisso. Que você dá para todo mundo que está vivendo isso agora, Eu vivi numa situação onde eu não tinha condições. Eu não tinha pai presente ali perto de mim, eu não tinha mãe, eu não sabia o que era delegacia, eu não sabia o que era direitos humanos, eu não sabia o que era direito da criança, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. A única coisa que eu sabia era dar banho em criança, trocar a criança, lavar, passar roupa. Eu não tinha conhecimento. Eu vim tomar conhecimento de todos esses direitos depois que eu fui trabalhar na casa da professora com quem eu morei. Exatamente. Mas aí logo em seguida eu já vim para Cuiabá e já estava fazendo terapia. Eu já estava com aquela decisão que eu precisava. Primeiro eu estava muito doente, eu precisava melhorar. E logo depois eu veio sofrer o acidente e tal, e aí eu continuei na terapia. E nesse caminhar, eu tomei a decisão de perdoar para eu seguir minha vida. Mas lógico que não. Uma das coisas que principalmente hoje a gente trabalha com mulheres que têm filhos, converse com seus filhos, identificou, denuncie. E foi a primeira coisa que eu fiz com a minha sobrinha. Quando a minha irmã chegou e me contou, eu falei para ela, ele vai para a cadeia. E ele continua preso ou não? Ele está em liberdade provisória, né? Foi solto, mas está respondendo o processo. E no que depender de mim, Adriana, você é criminalista? Não, eu não sei nada, mas eu me debrucei em cima do processo, eu estudei tanto e continuo estudando. E assim, no que depender de mim, ele vai responder por esse crime, sim. Já foi feito o exame de corpo de delito, deu, né, que houve a violência. Então, assim, as provas são muito plausíveis. Não tem como ele fugir, apesar de que o judiciário, infelizmente, nesses lugares, né, também já estão corrompidos. Estão corrompidos, infelizmente. Agora, uma coisa que eu acho que muita gente deve te perguntar. Tem que conferir um bloco, Lucas? Antes desse bloquinho, eu vou te deixar uma pergunta para você me responder depois. Tudo aquilo que a gente viu em vídeos,
aquele pessoal passeando em barcos, aquelas pessoas, mulheres adultas levando essas crianças para a prostituição, aquilo tudo que muita gente viu em vídeo, que foi denunciado pela ministra Damares, que hoje é senadora, tudo aquilo, né? Como que você vê? Né? E aquilo, então, é realmente real? Depois do intervalo você me responde. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Online Sistema de Segurança, Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65-992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Vitality, clínica especialista em longevidade e estética avançada. Descubra a arte de viver bem em todas as idades. Combinamos ciência de ponta com cuidados personalizados para oferecer tratamentos de longevidade e rejuvenescimento que transformam. Conheça os nossos serviços e transforme sua vida hoje. Vitality. Agende seu horário. 659-8163-2545. Santa Rosa Tower, sala 1508, Cuiabá. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Clínica Terapêutica Raiz. Terapias e tratamentos. Cuidando de você da cabeça aos pés. Tratamento pré-concepção, autismo, transtornos de ansiedade, depressão, doenças autoimunes, emagrecimento, alergias alimentares e respiratórias. Clínica Terapêutica Raiz. Agende 659-9811-3892. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com a Adriana Figueiredo. Ela que é advogada e ela que tem uma história de vida. Eu até comentei aqui, fazia tempo que alguém não conseguia me calar. Mas é tanta coisa para a gente ouvir e tentar entender e assimilar, Adriana, que eu acho que você vai ter que voltar aqui para falar, por exemplo, do projeto Radar Feminino e outros projetos que eu sei que você tem atuado, porque é muita coisa para a gente falar em um único podcast aqui. Adriana, mas eu te deixei uma pergunta, tudo que a gente viu das denúncias que partiram da ministra Damares, vídeos que rolaram e que ainda rolam e que muitos desapareceram, que a gente sabe, desapareceram na internet mesmo, gente. A gente sabe que existe uma grande teia, né, de poder que faz parte dessa questão. É real, então, isso lá da ilha, da região, ou não é real só lá? É real. Infelizmente, é real. Meninas são dadas em prostituição nos barcos. Os barcos estão passando, os navios, e as canoas estão encostando, e as meninas estão entrando para dentro daqueles navios, onde elas vão se prostituir a troco de comida. A troco de R$5. Tem pais isso com a conivência dos pais, as famílias sabem. Tem pais que deixam a troco de comida.
a troco de comida. E hoje eu vou mais além, não tem nem 6 meses que aconteceu. Vizinha da minha irmã, a minha irmã que eu falei que casou no começo do programa. Detalhe, gente, a minha irmã hoje ela tem 36 anos e ela já é avó. Ela repetiu o ciclo. A filha dela foi lá e repetiu o ciclo também. Foi dada em casamento também? Não, ela casou porque quis. Porque quis, pelo menos isso. Mas já é a avó. Já tem a minha sobrinha já tem uma filhinha. Mas ao lado da casa da minha irmã, aconteceu uma situação, eu vou falar porque a polícia já investigou e já foi concretizado. Os pais venderam o filho de 3 anos por R$4.000. Meu Deus. 3 anos. 3 anos. Por R$4.000. Então, acontece sim. Existem muitas meninas que são vítimas, que são levadas. Existem. Mas existem pais, sim, que exploram os seus filhos a troco de comida. Que horror, né? É triste. É muito triste. Então, tudo que a gente viu é real, gente, infelizmente. E agora, você trabalhando nesses projetos, é só lá que tem acontecido isso? Ou aqui também acontece? Ou você fica sabendo de histórias por aqui? Ou, eu estou falando necessariamente aqui, Cuiabá, o estado, em outros estados? Acontece. Infelizmente, a nível nacional. É lógico que nesses lugares afastados acontece com bem mais frequência, né? Mas sim, acontece no estado de Mato Grosso, acontece em Cuiabá, acontece em Várzea Grande. A gente fica sabendo assim de cada história assustadora, né? De mãe que vende filha também, de pais que prostituem as filhas, meninas, crianças. Recentemente, acho que foi anteontem, lá, aqui numa cidade no interior do estado, a tia que fazia vídeo da filha, da sobrinha, exatamente, com os sobrinhos para vender, né? Então, assim, infelizmente existe. E medidas precisam serem tomadas e com muito urgência. E por onde que você acha que a gente consegue ir consertando para a gente fechar esse bate-papo? Eu ainda aposto muito na educação em casa dos pais. Partindo da premissa que não é uma doença, mesmo eu não acreditando que seja cultura, doença também não pode ser. Não, doença, nem cultural e nem doença, né? Desculpa aí, mas... Exatamente. Então, assim, eu ainda acredito na educação, de veicular informação para essas pessoas. E punição para quem cometeu uma atrocidade dessa. Punição mais severas. Nós temos a questão hoje do registro do estuprador, dele ter um banco de registro e ficar registrado. Tem pessoas que é contra isso. Eu sou extremamente a favor, e não só a favor do registro, né, que ele fique com essa punição, né, registrada, como também a castração química. Eu sou a favor da castração química. Tem gente que fala para mim, nossa, você fala isso com tanta crueldade. Eu falei, e o outro lado? E o outro lado? E a crueldade, o inverso? Exatamente. Porque você está, entre aspas, sendo cruel com uma pessoa que tem consciência do que está fazendo. É um adulto que já é, né, um ser que deveria pensar. Né? E, às vezes, a gente fala muito do abusador homem, mas existem abusadores, tanto homem quanto mulheres. Então, não dá realmente para você deixar impune tanta gente. Tanta gente, exatamente. Eu acho que essa cadeia precisa ser quebrada. E eu já abordei algumas pessoas sobre esse assunto. Eles falam, eu acho que as crianças têm que ir para a escola. Mas na escola também acontece abuso. Eu fiquei sabendo de uma escola de futebol aqui perto, há poucos dias aí, que também... um instrutor de escola, sim, escolinha de futebol, gente. Eu fiquei sabendo também. E as pessoas hoje, elas estão muito enganjadas em religião, igreja, o evangélico ou católica. Então, eu costumo muito falar que está na hora dessas duas grandes religiões colocarem conscientização desses assuntos nas igrejas. Pelo menos 1 de cada 10 pessoas vai 2 vezes na igreja por semana. Coloca um dia para tratar sobre isso, para conscientizar do crime que é você fazer uma atrocidade dessa com uma criança ou até mesmo com um adulto. Oferecer apoio, né? Porque eu acho que o grande problema da falta de denúncia é: será que eu vou ter apoio? Será que eu não vou complicar ainda mais a minha vida?
Exatamente. Medidas protetivas vão funcionar? Eu já vi gente, nesse caso não foi de abuso, mas de outro tipo de abuso, de violência física, que eu falei, tá, e o que você vai fazer com isso? Ela virou para mim e falou assim, ruim com Zé, pior sem Zé. Para você ver o tamanho, entendeu, da vulnerabilidade que a pessoa está. Ela prefere apanhar todo dia por um prato de comida do que ficar sem apanhar, mas também ficar sem comer. Que loucura! Você sabe o que é interessante disso tudo que você está me contando? Quantos minutos eu tenho, Lucas? É que assim, que a vontade de fazer a coisa diferente nasce dentro da gente, né? E é isso que eu acho que as pessoas estão deixando, estão apagando nas crianças. Você entendeu? Isso aqui, está apagando os sonhos. As famílias estão se enterrando. Eu vendo a discussão no STF agora nesses últimos dias, querendo tirar o nome, a palavra mãe da certidão de nascimento por parturiente. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou ligar para minha mãe e falar assim, tipo o Dino, né, falou lá o ministro, e aí, minha parturiente, tudo bem? Em vez de eu falar, e aí, mãe, tá bem? Gente, que loucura é essa? Ao invés de você inverter e tentar trazer o amor, a união e trazer realmente essa questão de resgate, eles querem realmente estraçalhar. A gente tem que trabalhar ao contrário do que o mundo quer fazer, não é, Adriana? Com certeza. Eles estão, digamos que, robotizando cada vez mais, né? Tirando poderes também dos pais, né, em relação aos filhos. E eu não sei literalmente onde que nós vamos chegar com tudo isso. Hoje fica até difícil a gente opinar, inclusive sobre STF, né? Porque senão você pode ser cancelada. E quando eu falo cancelada, é tipo de você ter ali até um mandado de prisão, porque nós estamos vivendo, infelizmente, uma ditadura no Brasil. Eu não posso mais falar o que eu penso, mesmo que o que eu pense não venha te ofender. Mas eu não posso mais colocar a minha opinião em pauta. Então, é muito difícil até de opinar hoje nessa geração que a gente está vivendo. E o que é muito triste é que as pessoas estão deixando de sonhar, estão deixando de lutar, porque se você parar e pensar, a Adriana, a menina que nasceu lá na Ilha do Marajó, não sabia ler, escrever, não sabia nada. Vocês prestaram atenção aonde estava o gatilho dela em querer mais comodidade, que era o que ela conhecia, um barco que ela tinha que remar ou um barco a motor. Então, não importa onde você vive, o que você faz, qual é a sua realidade, encontre o caminho, né? O caminho, exatamente. E quando eu falo de plantar sonho, converse com seus filhos. Eu chego para mães que já têm filhas adolescentes e falo, tá, e aí, o que a sua filha quer ser? Não, quando ela crescer, ela decide. Ou então, já está terminando o ensino médio. E aí, o que você vai ser? Fulano, não. Eu sou muito jovem para pensar nisso. Tá, você não tem um sonho, você não quer, sei lá, fazer uma viagem, porque hoje o sonho moderno é viajar, né? Eu quero ser youtuber. Os meninos ainda falam isso, né? Mas hoje nem as meninas falam mais. Mas assim, não tem. Falou, gente, planta sonhos nos seus filhos. Eu sonhava em ter um barco, porque aquele barco era o ápice da riqueza que eu via. Depois que eu cheguei na cidade, que eu vi que existiam coisas além de barco, hoje meu sonho não é mais ter barcos. Hoje eu tenho outros sonhos. E eu denomino meus sonhos de metinha, meta e metona. E vou fazendo, e eu vou alcançando. Traça e vai em busca, né? Exatamente. Você não tem medo? Eu tenho, mas daí eu vou com medo mesmo. Ué, com medo, sem medo... Eu falo você também, vai ter que ir para algum lugar. E outra coisa, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vai lá e dê o seu melhor nesse sonho. Tem gente que fala, eu vejo tantas coisas, Adriana, que você fala com tanta facilidade, que é possível e tal. Eu falei, gente, já que você não acredita em você, começa a mentir para você. Mas mente tanto. Seu cérebro não sabe, né? Falei, mas mente tanto até se tornar uma verdade. Quando você vê, já foi. As pessoas costumam falar para pessoas como a Adriana, e eu falo isso por experiência, para você as coisas foram muito mais fáceis. Mas você deu sorte, Adriana. Porque para você tudo dá certo.
Falam. Não é assim, como né? falam? Não, infelizmente. Mas falam isso muito. Demais. Eu ouvi isso muito, entendeu? Demais. Porque eu também saí do interior. Eu sempre fui em busca, eu não... E não posso, assim, nem um milésimo, que cresci numa família extremamente estruturada, pai, mãe, educação. Mas, mesmo assim, eu tinha e tenho os meus sonhos. Então, quando eu escuto você falando, eu falei assim, ela deve ouvir muito. Ah, Adriana, mas para você foi fácil, foi molezinha. O tempo todo. Né? Inclusive, eu sou taxada de dondoca. Aham. E tem gente que realmente acredita, fala, mas você é dondoquinha, né? Deve ter nascido assim. Eu estava fazendo um curso em São Paulo, e para você ver como que são as coisas. Fizemos amizade lá com algumas advogadas, e aí teve uma que falou assim, olha, eu quero saber de onde você veio, hein? Aí a outra falou, não, essa veio de cima, hein? De onde que você veio, mulher? Eu falei, gente, eu vim de Cuiabá. E aí eles falaram, ela, nossa, você deve ser muito rica, hein? É fazendeira, não, Mato Grosso é fazendeiro. Eu falei, recebo. E aí eles ficaram o tempo todo nessa zoação, teve uma hora que eu parei, sentei, e aí eles começaram todo mundo a seguir no Instagram. Eu falei assim, você vai me seguir no Instagram? Ela falou, vou. Eu falei, então você vai ler minha bio. Aí, quando ela leu, ela falou, mentira, você, ribeirinha, alfabetizada aos 13? Eu falei, sim, foi isso aí mesmo. E ela, menina, você me desculpa. E aí já mudou totalmente aquele olhar. Gente, o nosso tempo acabou. Eu podia ficar mais 1h30 aqui conversando com você, mas eu quero que você volte. A gente precisa falar mais. Eu quero falar do plantar sonho, que eu acho que, de tudo isso, Adriana, né, é o que de melhor você e eu hoje, eu como veículo de comunicação, como comunicadora, e você também, de melhor a gente pode fazer. Com certeza. Porque é plantar sonhos. Com certeza. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo por vir plantar, né, tanta história, tanta vivência e fazer com que a gente acorda, olha como sua vida é linda e põe para funcionar todos os sonhos que você engavetou, não importa por qual motivo, coloca para funcionar. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Esse programa vai reprisar sábado à noite na TV Mato Grosso e está lá no YouTube, tá? Fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Você acompanhou Podcast Competência. Oferecimento Dr. Carlos Chilisca, Medicina Integrativa e Regenerativa. 11 9 1080 3640. Espaço Class Festas e Eventos. 98463 9723. New Line Sistema de Segurança. 0800 062 1800. Clínica Terapêutica Raiz, Naturopatia Clínica, 659-9811-3892. Class Tapetes e Couro, 659-9809-0078. MF Planejados, móveis planejados de alto padrão, 992639625. Instituto Machado de Odontologia, 6536236066.